quem é que come melhor, quem é que tem esse processo. E ainda tem a industrialização. Os países africanos têm o mesmo nível de consumo dos países latino-americanos? Não. Os países latino-americanos têm o mesmo nível de consumo dos países europeus? Não. E ainda existe a questão nutricional. A quantidade não é qualidade alimentícia. O cara outro dia mostrou uma foto na rede social de um cidadão dizendo: vamos almoçar. Era um gordinho com uma tonelada no prato e um pão imenso do lado e uma jarra desse tamanho. Né? Aí, para crescer forte, bom, ele pode crescer para os lados dessa maneira. Né? Então a quantidade não é a qualidade. Hã? Exatamente. Tá? Então, pessoal, vem essas polêmicas com relação à transgenia. Nós temos os benefícios. Olha, imagine que eu estou usando uma soja transgênica. Essa soja aqui é a transgênica. Transgênica A. Aqui é a transgênica B. O que é que os cientistas afirmam? Por polinização, eu posso ter lá na frente uma soja transgênica X. Tá certo? Eu conheci o estado do Ceará com um produto que foi chamado ouro branco cearense, que era o algodão. Aí veio a praga do bicudo e destruiu as safras de algodão. E aí o que é que acontece? Com a transgenia, eu posso desenvolver uma espécie de bicudo que de algodão, desculpa, que é resistente à praga do bicudo. Então o algodão vai lá. Só que tem um detalhe: o que é que pode acontecer? O bicudo naturalmente pode se desenvolver e conseguir eliminar aquele algodão que é transgênico. E o seu predador pode não ser capaz de fazer isso. Então eu vou ter uma superpopulação de bicudo. Eu estou citando uma hipótese. Então o que é que a transgenia pode causar no nosso organismo? Comer ou não comer transgênicos? Bom, na França, uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que um milho transgênico provocou câncer em ratos. Aí já viu a bomba que deve ter sido essa notícia aí, né, Joana? Boa tarde para você. Pois é, Maria, o assunto está na capa de praticamente todos os jornais e revistas franceses. Alguns chegam a falar num escândalo de saúde pública. Tem até uma manchete que pergunta: será que nós estamos comendo um veneno mortal? E nas TVs, as emissoras não param de mostrar as imagens dos ratinhos com tumores imensos no corpo depois de terem sido alimentados com um transgênico. É de fato de dar arrepio. E interessante, Maria, é que os pesquisadores da Universidade de Caen, na França, fizeram esse estudo em total sigilo, justamente para evitar o lobby dos grandes grupos agroindustriais, né? Além das pressões políticas, eles temiam o corte do financiamento e até sabotagens do tipo incêndio de laboratório. Os cientistas conduziram a pesquisa durante 2 anos, portanto em segredo absoluto, com 200 ratos, que eles dividiram em 3 grupos. O primeiro foi alimentado com milho transgênico, o segundo comia o mesmo milho geneticamente modificado e ainda por cima tratado com um herbicida, e o terceiro grupo se alimentava com um milho normal, mas que também levava doses de agrotóxicos. E os resultados mostraram que os transgênicos aumentam a taxa de mortalidade nesses animais e a frequência de câncer é 2 a 3 vezes maior do que em outros bichinhos que não consumiram os produtos. E as patologias desenvolvidas pelas cobaias, Maria, foram diferentes em cada sexo. As fêmeas desenvolveram principalmente tumores de mama e os machos tiveram insuficiência renal e hepática. Esse estudo francês, ele tem a particularidade de ser o primeiro realizado por um período longo, no caso 24 meses. Até hoje, as pesquisas para demonstrar a inocuidade dos transgênicos para a saúde cobriam um período de no máximo 90 dias de observação
e, segundo especialistas, as doenças começam a se manifestar justamente a partir do 4º mês. Agora, embora essas conclusões sejam alarmantes, não significa necessariamente, isso não significa, Maria, que os males detectados também atinjam os seres humanos, mas é um sinal de alerta preocupante, tanto que o governo francês acionou as agências de segurança alimentar europeias e pediu que elas analisem esses resultados e se a toxicidade do milho transgênico for comprovada, aí elas vão pedir a suspensão da importação do produto na União Europeia. Maria. Eu acho que foi até a ministra do Meio Ambiente da França falando assim, será que é tão difícil provarem que alimento transgênico faz mal? Ela fica muito preocupada, né? Porque tem várias correntes. Tem pessoas que dizem, olha, a gente precisa disso até para ajudar a sanar a fome do mundo, que você consegue fazer alimentos muito resistentes. Tem outras pessoas que falam, não, o problema não está na falta de alimentos, sim na distribuição. Agora, a gente quer saber, né? Claro. É fundamental pesquisa, Maria. De fato, a modificação genética, ela aumenta muito a produtividade no campo. Isso é uma realidade. E várias áreas produtoras, até inclusive de solos, né, que não tinham qualidade e passam a produzir, tem a ver com esse tipo de pesquisa. Então, mas há que se ter realmente um cuidado muito grande com as consequências disso, né? E no caso do milho, milho é basicamente transgênico, viu? É basicamente transgênico, um dado, né? Pena que eu não trouxe isso aqui hoje, mas eu lembro de ter escrito algo sobre isso um ano atrás, e no Brasil já era praticamente 70% do milho transgênico. Sinal de alerta tem grande, algum né? nível de, né? É óbvio que parece assim uma coisa lá. Tem algum nível de modificação genética. E o milho, ele é base das rações, né? Das aves, dos suínos. Então, é um alimento que tem muita capilaridade, digamos assim. Ele é base de vários todo mundo outros come. da cadeia alimentar. Né? Todo mundo come. A gente come que come. A gente come o porquinho que comeu o milho, Exatamente. A gente come o porquinho, o franguinho, eventualmente até o boizinho. Eventualmente comemos o boizinho também. A pesquisa francesa mostrou a incidência de câncer em ratos, tá? Que não necessariamente haja a comprovação de que isso possa ocorrer no homem, tá certo? Mas é um grande alerta. A discussão sobre a transgenia, ela é muito forte. E é preciso debate com a sociedade para poder entender o que é, para poder, no dia a dia, no nosso nível de consumo, tá? A gente possa estar sabendo quais são os produtos. Não só a transgenia, agrotóxicos também, é o que eu falei há pouco, né? O repasse disso para o nosso organismo. Tá certo? Tranquilo? Então, uma das grandes polêmicas no que se refere à saúde, à economia também. Não esqueçam que hoje nós temos alguns produtos agrícolas que são para a produção energética, como a cana-de-açúcar, como a soja, como o milho, a produção do etanol, a produção do biodiesel. Tudo isso faz com que ocorra uma movimentação muito grande na cadeia da agricultura brasileira. Tá ok? Tranquilo? Pessoal, nós temos como sistemas agrícolas o sistema de subsistência, né? Já sabemos que é baixa produção, consequentemente, por utilizar técnicas arcaicas. Observe pelas imagens, o agricultor ainda com a enxada, com o enxadeco, carro puxado a boi, tá? Então você tem baixa produção, baixa produtividade. Também é chamado de agricultura itinerante ou sistema de roça. O que é itinerante? Vai se deslocando no espaço. E sistema de roça, porque trabalha com a estrutura direta, né? O roçado. Então é um sistema de produção, agricultura de subsistência. Nós temos plantations, né? Ok? Os plantations já são conhecidos pelo processo de ocupação e desenvolvimento histórico do Brasil. O Brasil teve a sua agricultura baseada em grandes plantations, tá? O café foi uma das grandes bases, a laranja. Aí quais são as características marcantes dos plantations? Latifúndio, ou seja, grande propriedade, mão de obra numerosa e é voltada para o mercado externo.
são 3 características marcantes do planteio: latifúndio, mão de obra numerosa, voltada para o mercado externo, com a monocultura, um só tipo de produto. Agricultura de jardinagem, muito praticada no sul e sudeste da Ásia. Esse sistema, ele utiliza grande mão de obra. É um trabalho manual, um trabalhozinho intenso de mão de obra. É praticado em pequenas e médias propriedades, tá? E a produtividade dela, ela vai ser alta devido à intensidade de mão de obra trabalhando. O uso de fertilizantes e principalmente fertilizantes naturais. E esse tipo de agricultura, ele também pode ser chamado de risicultura, que é o cultivo do arroz, se pratica muito na agricultura de jardinagem, típica do sul e sudeste da Ásia, tá? Ok? Pessoal, vamos pegar esse material com a parte dos exercícios dos biomas, né? Para a gente pegar aqui 2 questões dos 2 itens, tá? E olha só, finalizando essa parte de teoria, observem aí essa mensagenzinha que eu deixo para vocês, que é o seguinte: todos possuem vontade de vencer, mas poucos possuem a vontade de se preparar para vencer. Quando você fala por aí que você vai dar aula domingo à tarde, tem muita gente que diz, e tem aluno, então eu faço um convite para esta pessoa para vir para cá. Pessoal, na nossa vida, nós costumamos colocar historinhas todos os dias para eliminar muitas coisas. De que maneira são essas historinhas? Você chega para alguém e diz, mulher, não dá para eu estudar. Por quê? Lá em casa é um barulho. O meu irmão chega, precisa dar 2 cascos nele. Aí pega minha caneta. Não dá para eu estudar. Sábado eu estudo. Domingo eu estudo. Quando chega no sábado, aí dá aquela vontade de ajeitar o seu guarda-roupa. Mas não porque você queira ver seu guarda-roupa arrumado. É porque você diz que quando pega no livro já dá logo na cabeça. E aí você vai criando historinhas para ir deixando o estudo de lado, E você às vezes é comparado com muitas pessoas da sociedade e da sua família que venceram. E você fica às vezes indignado. Ó, eu sou eu. Você lembra do fulano, seu tio? Estudou, veio lá de baixo, cresceu e tal. Minha filha, meu filho, quando eu casei com seu pai, só era um banco de tamborete de uma rede. Eu vim estudar, eu me formei, eu isso, aquilo, outro, e venci. Então nós criamos muitas historinhas. E esse versículo da principal, sabe qual é? Eu sou responsável pelo meu sucesso. Eu trabalho o dia todo, não dá tempo de estudar, porque não quer. Porque tem dias que você trabalha o dia todo, quando quer ir para a festa, está com a energia deles. Eu não aguento, eu chego, eu passo 2 horas dentro do ônibus para chegar em casa. Vamos ali na pizzaria? Vamos! Não dá. Eu passei o final de semana todo, isso, aquilo, outro, segunda de manhã. E aí? Pessoal, eu vou pedir encarecidamente a vocês vão assumir um compromisso comigo. E mais do que esse compromisso aqui com o professor Jorge Wilson, você vai assumir um compromisso com você. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai olhar todos os dias no espelho e vai dizer assim, ó, eu sou responsável pelo meu sucesso. Eu sou responsável pelo meu sucesso. Todas as intempéries que aparecem na sua vida no dia a dia, se você for contar para um outro, aquele outro amigo seu pode estar pior, mas ele vai parar e vai me escutar. Você quer falar do problema para alguém? O problema de quem você está conversando pode ser maior. E você acha que é a vítima da sociedade, do sistema capitalista e etc, etc. Então pare, olhe e diga, eu sou responsável pelo meu sucesso.